Oi, pessoal! O que vocês vão ver a partir de agora é um compilado do que aconteceu na nossa série animada ao longo desse ano. A gente está chamando isso de A Saga das Três Mulheres. Essa história começa com uma queda e com a análise de dois personagens muito queridos para todos nós. Esse é um universo imenso, cheio de coisas que eu não entendo. Esse episódio de Hora de Aventura é mais uma dessas coisas. No comecinho, o Jake e o Finn estão subindo essa montanha. Aí eles lembram do passado. It was right after you messed things all up with Flame Princess. Yeah, that sucked. But then we found the dungeon train, remember? That was awesome. No, it wasn't. Eu sei do que eles estão falando. O Finn zoa a Princesa de Fogo uns poucos episódios antes desse. Ele joga ela numa luta bem perigosa contra o Rei Gelado. E o que ele fez nesse episódio foi bem errado, porque ele fez essas duas pessoas sofrerem só para que ele se divertisse. Mas o Finn acaba pagando o preço, porque a Princesa de Fogo fica irada com ele, e aí ele fica numa pior. Personal things, Finn. And you used them against me. I thought you were the one person I could... I need some time alone. E é numa pior que o Finn chega no trem masmorra. Esse trem é tipo um desses RPGs online que não acabam nunca. Em cada vagão, o Finn mata uns monstros e pega uns itens. E ele fica viciadão nesse negócio, mas graças ao Jake, ele consegue encontrar a força de vontade que ele precisava para sair desse trem. I'm gonna keep playing for a while. I'll meet you back home in a week or two. Oh man, don't you see that's just the train talking? It's got its hooks in you. No, for real. Hall of Egress começa citando esses acontecimentos recentes na história do Finn, e depois disso, as coisas ficam bem complicadas. O Finn entra nesse lugar escuro e fica preso aqui dentro. Bem no meio da sala tem esse boneco de neve, que está meio desarrumado. Você poderia achar que ajeitar esse boneco de neve faria a porta abrir, mas isso nem passa pela cabeça do Finn. Ao invés disso, ele usa o boneco para tentar quebrar a porta, e é claro que isso não dá certo. Aí o Finn descobre que quando ele está de olho fechado, ele consegue atravessar essa porta. Só que do outro lado da porta tem um labirinto. Atravessar um labirinto cheio de armadilhas de olho fechado não é fácil. Então ele faz um mapa. Só que nem todo esse planejamento funciona. O Finn continua preso. Ele só consegue sair desse lugar quando ele atravessa o labirinto correndo e de olho fechado. Jake! Jake, I'm coming! Finn? Where are you, buddy? Só que ainda tem um problema. Sempre que o Finn abre o olho, ele volta para aquele lugar escuro. Jake! Aí ele tenta viver a vida dele de olho fechado mesmo, que é para não ter que voltar para lá. Mas isso não dá certo. O Jake não se conforma com a situação e, sem entender direito como a coisa funciona, ele vive forçando o Finn a abrir os olhos. Aí o Finn volta para o lugar escuro e começa tudo de novo. Até que um dia, o Finn abandona o Jake no meio da noite e sai caminhando por aí, de olho fechado. Deve ter sido uma caminhada bem difícil, porque no final ele tá bem abatido. Aí o Finn acha aquele lugar escuro, sente que alguma coisa mudou e abre o olho. Agora sim, ele consegue sair daqui com os olhos abertos, aí ele reencontra o Jake. Whoa! That must have been some cave. No comment! Sem comentários. Foi assim que eu fiquei quando eu terminei de ver esse episódio pela primeira vez. Mulher mais sábia? Pergunta: você já ouviu falar num cara chamado Phineas Taylor Barnum? Phineas Taylor Barnum? Não. Por quê? Esse cara viveu no século XIX e ele tinha um estabelecimento em Nova York chamado Museu Americano do Barnum. Dentro do museu, ele colocava placas como essa aqui. Peraí, essa palavra, Egress, também tá no título do episódio de Hora da Aventura. É, mas tem mais. Egress é uma palavra bonita em inglês para saída. No Museu do Barnum, as pessoas que não conheciam direito essa palavra seguiam as placas e acabavam do lado de fora do prédio. Aí, elas tinham que pagar de novo para entrar. Esse cara era meio malandro, hein?
Eu só não entendi o que é que isso tem a ver com o episódio. Tudo! Se você olhar o storyboard, você vai ver que esse episódio de Hora de Aventura deveria ter uma referência direta ao Museu do Barnum. Mas essa cena foi cortada, porque ela deixaria tudo ainda mais longo e mais complicado. Eu acho mesmo que essa cena iria complicar as coisas, porque a história do museu que você acabou de me contar não me ajudou em nada a entender esse episódio. Eu queria que você me ajudasse a entender, mulher mais sábia. Tem uma coisa que você precisa descobrir sozinho. Quer dizer que você não vai me ajudar, é? Eu já ajudei. E a dica é essa. Tem uma coisa que você precisa descobrir sozinho. Bom, nesse episódio, o Finn tá sozinho na maior parte do tempo. E a primeira coisa que ele faz é lamentar isso. Quando a porta da sala escura fecha, ele diz: Man, not even Jake could smash through this mess. Então, é como se a partir desse momento ele não pudesse contar com os outros. Aliás, nesse episódio, sempre que os outros tentam ajudar, eles atrapalham. É assim quando eles forçam o Finn a abrir o olho. E dentro desse lugar, o Finn ainda tem esperança de que os outros possam vir e dar uma ajuda. Tanto que ele vai deixando esse fiozinho aqui para ser encontrado. Só que isso não dá certo. Tanto que no final, quando tudo falha, ele mesmo faz questão de não deixar esse fio, que é para não deixar rastro. E aí é nesse momento que ele joga as roupas dele no rio. No more egress. Egress significa saída, mas também pode significar fuga. Então, é só quando o Finn para de tentar fugir desse lugar escuro que ele consegue sair daqui. Acho que eu entendi. Eu sabia a resposta, então eu subi a montanha mais alta e fui contar pra... Mulher mais sábia, como você sabia onde eu estava indo? Eu sou a mulher mais sábia, né? Você é, mas dessa vez eu vim contar o que eu sei. Uau, conta! Esse episódio é sobre amadurecimento. A gente tenta fugir da vida adulta, mas não tem jeito. Todo mundo tem que amadurecer. Quando o Finn deixa aquele fiozinho para trás, é como se ele estivesse tentando manter um vínculo com a infância dele. Aí, o Finn desiste do fiozinho e abandona a própria identidade. É assim que ele amadurece. É assim que ele sai dessa sala. E quer saber? Esse episódio está falando de amadurecimento desde o começo, porque logo na primeira cena, o Jake lembra dos momentos em que o Finn foi imaturo e dos problemas causados pela imaturidade dele. É esse tipo de comportamento que o Finn precisa superar. Boa interpretação! E como foi que você concluiu tudo isso? Você disse, tem uma coisa que você tem que descobrir sozinho. Nesse episódio, o Finn tem que descobrir sozinho o caminho dele para maturidade. E assim com todo mundo, a gente vai seguindo pela vida, sem conseguir enxergar aquilo que a vida vai ser no futuro. Lá pelas tantas, a gente abandona a infância, e esse é um grande sacrifício, porque na infância a gente tem um potencial ilimitado. Quando a gente é criança, a gente pode ser qualquer coisa. Todas as possibilidades estão abertas. Abandonar a infância é sacrificar algumas dessas possibilidades para investir num caminho só, como o Finn. Muito bem! Você só não pode esquecer que a criança que você foi um dia nunca desaparece. Nunca desaparece? Nunca! Abandonar a infância para entrar na vida adulta é só o primeiro desafio. Depois vem outro. O adulto tem que reencontrar a criança que ele foi um dia. Isso é importante para quem quiser resgatar todo aquele potencial que foi deixado de lado em nome da maturidade. Esse cara aqui pode me ajudar a explicar. So, part of the reason you choose your damn sacrifice, because the sacrifice is inevitable, but at least you get to choose it. And then there's something that's even more complex than that in some sense, is that the problem with being a child is that all you are is potential, and it's really low resolution. You could be anything, but you're not anything. You can, once you pass through that narrow training period, which narrows you and constricts you and develops you at the same time, then you can come out the other end with a bunch of new possibility at hand. And Jung talked about that. He thought that the proper part of the proper path of development in the last half of life was to rediscover the child that you left behind as you were apprenticing. And so then you get to be something and regain that potential at the same time. Very, very smart. Well, he was very, very smart, so that's very wise. Entendi. Ei, mulher mais sábia, falando em maturidade, será que aquela plantinha no topo da sua montanha já cresceu?
Você pode ir lá ver, mas é melhor tomar cuidado. Olha, ela cresceu mesmo, mas é meio esquisita. Ah! E aí, nuvenzinha? Tá preocupada, né? Não fica brava, nuvenzinha. Na vida da gente acontecem muitas coisas inesperadas. Ser comido pela plantinha que você esperou crescer é um exemplo, e parar num deserto árido é outro. Mas quem puder sobreviver aos acontecimentos inesperados vai ser moldado por esses acontecimentos. Vai ficar melhor e mais forte. Isso também é amadurecimento. O mundo molda a gente para que a gente molde o mundo. Você não bota fé no que eu tô dizendo, né? Eu vou te dar outro exemplo. Em Steven Universe tem esse carinha aqui. Ele é o Lars. O Lars nunca foi o personagem preferido de ninguém. Ele vivia reclamando. Ele vivia culpando a vida por tudo que acontecia com ele. Aí um dia, o Lars se viu numa situação de perigo. Foi uma confusão enorme. Você pode até dizer que o Lars morreu aqui, mas ele foi ressuscitado pelo Steven. E foi assim que o Lars ficou diferente. O Lars nunca quis ser esse cara rosa, ele nunca quis ser o capitão dessa nave. Tudo o que ele queria era andar com esses adolescentes aqui, que são bonitos e populares. Mas ao invés disso, o Lars acabou na companhia dessas James, que são tudo menos bonitas e populares. Antes de amadurecer, o Lars nunca aceitaria a companhia dessas James. Ele se achava bom demais para isso. Aliás, ele se achava bom demais até pro Steven. No, Steven, no high fives. Okay. Steven! Mas aí, com o tempo e a maturidade, o Lars vai melhorando pouco a pouco. Só que coisas muito graves precisaram acontecer para que o Lars conseguisse olhar para si mesmo e reconhecer os próprios defeitos. Why do you think I'm capable of anything? You think I can do all this stuff, but I can't. I can't because I'm Steven. I'm just afraid. I've always just been stupid and afraid. Foram as dificuldades que fizeram o Lars ir disso para isso. Quando o Lars amadureceu e ficou mais confiante, isso não foi bom só para ele. Isso foi bom para todo mundo que estava em volta. Porque amadurecer significa entender que função a gente deve desempenhar no mundo. E ninguém consegue entender o seu propósito sem enfrentar a adversidade. Tá entendendo, nuvenzinha? O deserto vai fazer bem pro seu amigo. Acho que você ainda não se convenceu. O exemplo desse cara aqui pode te ajudar a entender melhor. Esse cara era um militar. Um dia, ele sofreu um acidente muito grave e machucou a coluna. Disseram que ele nunca voltaria a andar. Como ele ficou paralisado, ele teve muito tempo para pensar nas próprias dificuldades e em como essas dificuldades mudariam a vida dele. E sabe o que ele concluiu, nuvenzinha? Ele concluiu que a adversidade é uma bênção. Adversity is a natural law, and like the law of gravity, it doesn't really care about your opinion when you try to lift something heavy. If you're not able to lift the weight, hey, that's not adversity's problem. Adversity is the drill sergeant yelling in your face the minute you step off the bus at basic training. Adversity is the martial arts instructor who humbles you whenever you act without honor, respect, and discipline. Adversity is also the parent who grounds you when they catch you trying to sneak out of the house at midnight. Or perhaps when they catch you when you sneak back in. And like all of these examples, at the time, adversity seems incredibly harsh and almost ruthless. Adversity forces you to drop everything else you're doing to give it your full, undivided attention. Adversity shows up unannounced at the most inopportune times, without apology. Adversity couldn't care less about what you want. It doesn't give a damn about your feelings. And adversity doesn't take no for an answer. Frankly, it feels like adversity hates you. And it does. It absolutely does hate you.
but it only hates a certain part of you. What part of you does it hate? The weak part. Entendeu, nuvenzinha? A diversidade também tem a ver com amadurecimento. Tudo bem, é normal que você fique triste agora, mas você ainda vai sorrir de novo, nuvenzinha? Pode acreditar. Ele ficou caído naquele deserto por um bom tempo. Para fazer ele se levantar, foi necessário mudar um ou outro comportamento. Para isso, a gente apelou para o behaviorismo, que pode ser aprendido através do incrível mundo de Gumball. Agora que a nuvenzinha tá sozinha, pelo menos ela pode assistir o que quiser naquela televisão velha. Na maior parte do tempo, é o incrível mundo de Gumball. Eu não sei se a nuvenzinha entende tudo o que está acontecendo nesse desenho. Eu acho que ela gosta mesmo do visual colorido e da diversidade de técnicas de animação que são usadas aqui. Mas o incrível mundo de Gumball tem mensagens profundas e pesadas. Esse episódio, chamado As Estrelas, é basicamente um Black Mirror para crianças. Tá, eu sei que comparar qualquer coisa com Black Mirror virou clichê, mas confia em mim, só dessa vez. Em As Estrelas, o Gumball descobre que pode comer de graça nesse restaurante se ele ameaçar o garçom com uma resenha negativa na internet. I don't think we'll be paying. And why would I give you a free meal? Because that's the sort of generous touch that guarantees you a glowing 5-star review. Como a ameaça funciona, o Gumball decide aplicar o mesmo golpe em todo o comércio da cidade. All we have to do is threaten Larry with a bad review and he'll give us free stuff. And that guy works everywhere. It's a victimless crime. Apart from Larry, effortless. It's an effortless crime. Tava tudo dando certo pro Gumball. Ele tava conseguindo muita coisa de graça. Mas aí... Hey! 1 star! Dude, you can't review Tobias. He's not a business. E é assim que o Gumball tem ideia de criar um site para avaliar tudo o que existe no mundo. As pessoas... Too small and round, 1 star. E até o sol. Rate me 1 star, I am 1 star. Só que isso provoca uma crise sem precedentes. Do something about these termites. They're eating my house. Sorry, I can't afford any more bad reviews. Turns out termites have a strong online presence. Todo mundo tem medo de avaliações negativas. Então, para não ser mal avaliado, todo mundo para. Just do nothing. If you don't do anything, you can't do anything wrong and you can't get a bad review. O mundo deixa de funcionar. Esse episódio não é só sobre a internet. Esse episódio também é sobre a gente e sobre como as nossas ações dependem de determinados estímulos. No episódio, o estímulo que os personagens têm para agir são as estrelas que eles ganham. Só que quando todos começam a burlar esse sistema, ele entra em crise. Sem o incentivo das estrelas, ninguém faz mais nada. O problema relatado nesse episódio tem a ver com uma coisa chamada behaviorismo. Os grandes nomes do behaviorismo, como esse cara aqui, dizem que todos os nossos comportamentos são resultado dos reforços positivos ou negativos que recebemos. Funciona assim. Um comportamento gera uma consequência. Essa consequência determina a frequência do comportamento. Um bom jeito de visualizar esse esquema é com a chamada caixa de Skinner. Toda vez que esse ratinho aciona um mecanismo, ele recebe um pouco de comida. Acionar a alavanca é o comportamento, receber a comida é a consequência. Como a consequência é boa, o ratinho não para de acionar a alavanca. O exemplo pode parecer simples, mas a conclusão que a gente pode tirar dele é muito importante. O que a caixa de Skinner mostra é que você pode mudar o comportamento de alguém apenas manipulando as consequências e o ambiente externo. O próprio Skinner levava isso em consideração numa tentativa de ser mais produtivo. You are always, it seems to me, analyzing your own behavior and trying to plan your environment to get maximum production and enjoyment out of your life. Well, yes, because it's not that I want to find out how to think better. I find out under what conditions do I think better. And that's very different. Você tá se perguntando o que isso tem a ver com o episódio de Gumball que a nuvenzinha tá assistindo, né? A resposta tá nesse livro aqui, O Uso Humano dos Seres Humanos,
foi escrito por um matemático chamado Norbert Wiener. Nesse livro, Wiener previu a criação de uma rede de computadores capaz de integrar toda uma sociedade. Ou, para simplificar, Wiener previu a internet. E ao prever a internet, ele a comparou com uma caixa de Skinner. And in the book, he described the potential to create a computer system that would be gathering data from people and providing feedback to those people in real time in order to put them in a Skinner box. And he has this amazing line where he says, one could imagine a global computer system where everybody has devices on them all the time, and the devices are giving them feedback based on what they did. And the whole population is subject to a degree of behavior modification. Such a society would be insane, could not survive, could not face its problems. And then he says, but this is only a thought experiment, and such a future is technologically infeasible. O episódio As Estrelas de Gumball tem uma visão parecida da internet. No início da história, o Gumball percebe que avaliar mal o restaurante faz ele ganhar comida de graça. Num esquema behaviorista, a gente poderia definir as coisas assim: a avaliação malvada é o comportamento, a consequência é comida grátis. Conclusão: a internet acaba recompensando o mau comportamento do Gumball. No fim do episódio, essa mesma lógica é capaz de paralisar toda a sociedade. Você pode achar que esse é um problema que só existe no desenho animado, mas não se engane. Os algoritmos por trás das redes sociais que nós usamos são capazes de alterar o seu comportamento através de reforços positivos e negativos. If you have an animal in a cage, it might be candy and electric shocks. But if you have a smartphone, it's symbolic punishment and reward. So on social networks, social punishment and social reward function as the punishment and reward. And we all know the feeling of these things. You get this little thrill, oh, somebody liked my stuff and it's being repeated. Or the punishment, oh my God, they don't like me, maybe somebody else is more popular, oh my God. So you have those two feelings, and they're doled out in such a way that you get caught in this loop, as has been publicly acknowledged by many of the founders of the system. And what started out as advertising really can't be called advertising anymore. It turned into behavior modification, just as Norbert Wiener had worried. I can't call these things social networks anymore. I call them behavior modification empires. We have... and I... Não adianta fazer nada se nada dá certo. Eu só vou levantar daqui quando esse canal tiver 200 mil inscritos. Pensando bem, eu acho que é melhor eu ir andando. Comportamento modificado com sucesso. Nesse deserto, ele teve que lidar com alguns dos seus traumas. Mais ou menos como a Pérola, de Steven Universe. Vamos ver. É uma pena que ele tenha que atravessar aquele deserto sozinho. Principalmente porque ele perdeu um dos melhores episódios de Steven Universe. A Single Pale Rose apresenta o que podem ser os 11 minutos mais decisivos que essa série já viu. Aqui, o Steven mergulha dentro da mente da Pearl para tentar encontrar a resposta do principal mistério da série: quem estilhaçou a Pink Diamond? O mundo de fantasia de Steven Universe está cheio de metáforas que fazem referência ao mundo real. O mistério da Pink Diamond não é uma exceção. No mundo real, um diamante rosa também é uma gema envolvida em muito mistério. Diamantes amarelos são amarelos porque há nitrogênio dentro deles. Já os diamantes azuis contêm boro e por isso eles têm essa cor. Mas ninguém sabe ao certo por que um diamante rosa é rosa. Há quem diga que a resposta está na pressão que esses diamantes sofrem durante seu processo de formação, mas esse é só um palpite. Talvez um dia a humanidade consiga desvendar esse mistério, assim como a Single Pale Rose desvendou o mistério que envolve a Pink Diamond do universo de Steven Universe. I wanted to tell you for so long. Mom was Pink Diamond.
Para chegar na resposta desse mistério, o Steven encarou uma viagem e tanto por dentro da mente da Pearl. E essa viagem também pode ser uma metáfora para o funcionamento do cérebro humano e para os mecanismos por trás dos traumas. There's got to be another way. Pode ter certeza que esse momento da vida da Pearl foi um grande trauma para ela. Tadinha. You upset about the whole missing phone situation too? No, it's Rose. Mas para entender o que é um trauma, a gente precisa olhar um pouquinho para como funciona o cérebro. A teoria do cérebro trino divide o cérebro em áreas distintas. O neocórtex é a área mais sofisticada. É aqui que mora o raciocínio, a criatividade e a sua capacidade de organização e planejamento. Front part of our brain is the neocortex. This is where we're rational, creative, analytic, linguistic. Okay? It's where we think of socially appropriate and inappropriate behaviors. It's the understanding of time. Huge concept, understanding of time. All rests here. Quando o Steven entra dentro da cabeça da Pearl, é como se a viagem dele começasse por aqui. Isso fica claro quando a gente vê que é aqui que a Pearl organiza a vida dela, o que inclui esse monte de cartões com números de telefone de prováveis crushes? Não sei. Além do neocórtex, a teoria do cérebro trino também aponta a existência do cérebro reptiliano. Essa é a área do cérebro responsável por manter as funções corporais básicas. O cérebro reptiliano também é responsável pelas emoções mais primárias e também por ações instintivas. This is about reproducing the species. What do you do in the face of danger? Do you go towards danger? Do you go away from danger? Or do you freeze in the face of danger? Dentro da Pearl, o Steven parece ter encontrado uma representação do cérebro reptiliano. É essa Pearl que, além de estar chorando, parece responder de maneira bem instintiva e refletida. What was it you said? Your cell phone? My cell phone! Continuando a viagem pela mente da Pearl, o Steven encontra a memória que está associada ao trauma dela. Aqui é como se o Steven estivesse no sistema límbico da Pearl. O sistema límbico lida com o medo e com o prazer e tem outras funções. É aqui que fica o hipocampo, responsável por registrar as memórias. Diante de um evento muito traumático, esse arquivamento de memórias simplesmente trava. Ele para de funcionar para que o hipocampo possa despejar cortisol no sistema. O cortisol é um hormônio capaz de diminuir a dor diante do evento que provoca o trauma. Esse é um mecanismo de proteção do corpo e da mente. So what happens under stress? Danger comes in, we get less blood supply to the front part of our brain. We get more blood supply to the back parts of our brain. If this is intelligence, in the face of adversity and threat, we get less intelligent and more emotional and more reactive. It's how we're designed. It's a perfectly normal function. Okay? There's nothing broken in that model. Here's where it comes from, early on. If I'm walking through the jungle and I look down and I go, tiger footprint. It's not a good thing for me to do anything except be emotional and go, where's the tiger, and get out of danger. This is slow, this is fast. 1.3 seconds, less than 9/10 of a second, 0.09. Very, very, very fast. A Pearl até parece ter acionado esse mecanismo diante da ordem que a traumatizou. E é por isso que ela tem tanta dificuldade em lidar com as memórias do trauma. Na vida real, o trauma é ainda mais triste que no desenho. Ele pode desregular todo o sistema límbico, que dispara os mecanismos de defesa a todo momento. We literally have chemical changes in our body. So part of this thing that says I am hijacked is because literally when I have high adrenaline and low oxytocin and high cortisol, I'm a certain way. I'm just a certain way. I can't get it out of my system, right? Quem lida com os efeitos do trauma pode ter vários sintomas indesejados, além das memórias reprimidas. Depressão, isolamento social e até dissociação. Muitas pessoas tratam desses sintomas e ignoram o trauma por trás deles.
Caminhando nesse deserto por tanto tempo, é inevitável pensar na vida. Eu fico lembrando de quando eu era pequeno. Eu estava sempre machucado, mas tinha os momentos legais. Eu também lembro quando eu estava subindo a montanha mais alta para estudar com a mulher mais sábia. Mas eu não lembro de nada entre uma coisa e outra. Por que será? Em momentos de muita dor e de pouca perspectiva, é normal recorrer à fé. Mas quais são os critérios para acreditar em algo além da realidade e ainda assim se manter racional? Tem um personagem de Naruto que pode nos ajudar a entender. Faz tempo que eu tô caminhando nesse deserto e eu não chego a lugar nenhum. Acho que eu tô ficando sem força. Isso me faz pensar no Shikamaru. Eu sei que lembrar de um personagem do Naruto agora parece meio aleatório, mas pra mim faz sentido. Deixa eu tentar explicar. No começo, o Shikamaru parece só um cara muito preguiçoso. Parecia que o único inimigo que ele seria capaz de vencer na vida seria um despertador. Mas o Shikamaru sempre teve um ideal. Ele queria viver uma vida despreocupada e livre. A inspiração dessa vontade sempre foram as nuvens. Mas aí o tempo vai passando e você vai descobrindo que, ao contrário daquilo que as notas dele sugerem, o Shikamaru é um cara muito inteligente. No exame Chunin, ele se destaca. Primeiro pela preguiça, porque ele só vai pra arena com um empurrãozinho. Nara Shikamaru, omae ga. Shikamaru, ganbare tte wa Naruto no yaro. Mas a partir daí, o que começa é uma das batalhas mais surpreendentes que aquele anime já tinha visto até então. Parecia que o Shikamaru não tinha a menor chance de levar a melhor contra a Temari, mas a engenhosidade dele muda tudo. É que o Shikamaru pode manipular as sombras dele para dominar o inimigo. Só que esse poder tem uma limitação. As sombras não podem ir muito longe. Então ele usa a jaqueta dele para fazer esse paraquedas. Aí ele usa a sombra do paraquedas para ampliar o alcance do Jutsu Possessão das Sombras. Ele paralisa a Temari e com o poder das sombras, ele faz ela caminhar até o centro da arena. E aí... Naita! Give up! Mas ainda assim ele passou no exame. Essa batalha e tudo o que acontece antes na história do Shikamaru servem para mostrar o quanto ele é racional. Usando o raciocínio, o Shikamaru se esforça para encontrar o jeito mais rápido e mais prático para sobreviver. E toda essa racionalidade fez o Shikamaru sobreviver a muitos outros desafios. Deveria ter sido assim quando ele enfrentou a Tayuya. A Tayuya usa essa flauta para evocar 3 demônios. É a música dela que define quais serão os movimentos desses bichos aqui. O Shikamaru não demora muito para entender isso, mas tem um problema. Ele não entende nada de música. Então o Shikamaru faz o possível para ganhar tempo e observar a Tayuya tocando a flauta. Observando, ele percebe o movimento dos dedos dela. É assim que ele consegue aplicar a possessão das sombras nos demônios da Tayuya. Ele pretendia usar esses bichos contra ela, mas não teve chance. Ao invés disso, ele parece ter caído numa ilusão sinistra da inimiga dele. Ele poderia ter morrido aqui, mas não. A racionalidade salva o Shikamaru mais uma vez. Ele quebra o próprio dedo porque ele sabe que a dor vai tirar ele da ilusão.
E é assim que o Shikamaru cai nesse embate final contra a Tayuya, um tentando dominar o outro. Quem cansar primeiro, perde. É nesse momento que o Shikamaru percebe que é incapaz de formular uma nova estratégia para vencer. Essa conclusão é muito importante. Isso significa que desse ponto em diante, o Shikamaru não pode mais usar a racionalidade para vencer essa batalha. Ele precisa de uma outra coisa. Então ele lembra que já teve em situação parecida antes, e que foi salvo pelo Azuma. Mas mesmo essa lembrança não adianta de nada, porque o Shikamaru sabe que tem pouquíssimas chances de ser salvo de novo. Mesmo sabendo disso, o Shikamaru continua resistindo até o final. A maior arma dele agora é a fé. É essa crença de que vai aparecer alguém para salvá-lo. E o Shikamaru tem uma relação bem saudável com a fé. Essa filósofa aqui, que estudou o assunto por décadas, certamente concordaria. Para ela, fé é o ato de acreditar em alguma coisa sem ter muitas evidências de que aquilo é verdade. Well, what I propose is that to have faith in some claim is to be willing to take a risk on that claim without looking for more evidence. So in general, faith doesn't require believing more strongly than the evidence suggests. What faith requires is being willing to act on the relevant claim without looking for more evidence, to be willing to act on the basis of the evidence you already have. Now, once we have this definition of faith in place, we can ask, when is having faith rational? E a conclusão dela para essa pergunta é simples. O que define se a fé é racional ou não são as evidências que existem contra ou a favor dela. Voltando para o exemplo do Shikamaru, quando ele está medindo forças com a Tayuya, ele sabe que vai perder, porque ele já tinha usado toda a energia dele. Se nesse momento Shikamaru resolvesse contrariar essa evidência e ter fé na vitória, essa seria uma fé irracional. Ao invés disso, o Shikamaru lembra que foi salvo no passado. Aí ele olha para a situação que ele está vivendo e conclui que existem pouquíssimas evidências de que alguém venha para tirar ele da pior. Embora a chance seja quase nula, ela existe. E o Shikamaru percebe que deve ter fé nessa pequena chance. Essa é a chamada fé racional. Embora ela se apoie em uma pequena evidência, não há nada que a contrarie. One is that faith is more apt to be rational the more evidence you already have. So evidence supports faith. The other thing we can say is that faith is more apt to be rational when evidence out there in the world isn't going to be conclusive. So it's going to be more rational to act on the basis of the strong evidence you already have when looking for more evidence isn't going to help you very much. O Shikamaru só apela para a fé depois de ter esgotado todas as possibilidades da racionalidade. Ele se esforçou muito, e isso é importante. Se ele tivesse esperado o resgate desde o começo da batalha, ele teria morrido rapidinho. E essa é outra característica da fé racional. Ela nunca substitui a atuação direta diante do problema. Ou seja, ficar esperando uma solução mágica sem fazer nada para se salvar sozinho, isso sim seria irracional. Mas o Shikamaru não é assim. Ele luta até o fim. Quando esgota todas as forças, ele conclui que só vai sobreviver se alguém vier para salvá-lo. Ele acredita nessa pequena chance e ele tenta ganhar tempo para que ela se concretize. E dá certo, porque no fim a Temari aparece. E para a sorte do Shikamaru, ela tem as exatas habilidades necessárias para vencer a Tayuya. Eu estava caminhando nesse deserto há um tempão. Eu estava esgotado e eu sabia que ia desmaiar a qualquer momento. Eu também sabia que as chances de alguém vir me ajudar eram quase nulas. Bom, pelo menos eu tive uma alucinação maneira. Caído no deserto, ele teve mesmo uma alucinação.
Mas até mesmo disso a gente pode tirar uma lição. Uma lição que envolve história e arte. É legal me ver assim, todo pixelizado. Isso me faz pensar sobre videogame. É um dos meus assuntos preferidos. Para mim, pouca coisa pode ser mais mágica que um pixel. O pixel é a menor unidade que forma uma imagem digital. Combinar esses quadradinhos para formar imagens como essa aqui é uma arte. Pixel art. Essa arte pode parecer uma coisa relativamente nova, mas a verdade é que ela tem muito a ver com os antigos mosaicos e até com um movimento artístico chamado de impressionismo. Hoje, quando a gente olha para pixel art, a gente pensa imediatamente em videogame. Mas, nos games, o pixel nem sempre foi o padrão. Na virada dos anos 70 para os anos 80, o pixel enfrentou a concorrência forte dos gráficos vetoriais. Tem uma diferença muito fundamental entre um jogo como esse e um jogo como esse aqui. Os gráficos vetoriais de Asteroids manipulam diretamente o feixe de elétrons para desenhar as imagens na tela. Já os gráficos pixelizados de Space Invaders são formados de um jeito diferente. O feixe de elétrons varre a tela linha por linha e assim a imagem é montada. Para virar um padrão dentro dos videogames, esse segundo jeito de gerar uma imagem digital precisou demonstrar suas vantagens. Uma dessas vantagens é que assim é possível gerar formas preenchidas, com um visual muito mais colorido e muito mais interessante. Outra vantagem é a possibilidade de criar jogos que não ficavam restritos a apenas uma tela. Esse jogo de corrida foi o primeiro a usar uma coisa chamada scrolling. Ao demonstrar essas vantagens, o pixel foi se sobrepondo ao vetor. E fazia sentido que fosse assim. Os gráficos vetorizados de Asteroids são herdeiros da mesma tecnologia usada nos primeiros jogos eletrônicos. Tennis for Two usava um osciloscópio para simular um jogo de tênis bem primitivo. O método usado para gerar essas imagens, ou quase imagens, é muito similar ao método que gera os vetores de Asteroids. Por trás das imagens de Space Invaders havia uma tecnologia um pouco mais sofisticada, que só precisava de alguns anos de evolução para mostrar do que era capaz. Na medida em que as capacidades do hardware aumentavam, os gráficos foram ficando mais coloridos e passaram a usar novos truques, como o Sprite Scaling. Sprite é basicamente um objeto gráfico se movendo numa tela. Sprite Scaling é a possibilidade de fazer esses objetos aumentarem e diminuírem de tamanho na medida em que eles se aproximam e se afastam. Essa técnica pode usar gráficos 2D para simular um ambiente 3D e fez toda a diferença para popularizar os jogos de corrida. O visual de Hang-On era impressionante para a época. Outro truque que ajudou a tornar esses gráficos mais interessantes foi o Parallax Scrolling. Aqui, diferentes partes do cenário se movem em velocidades diferentes, aumentando a sensação de profundidade. Combinando esses avanços e usando hardwares melhores, capazes de gerar paletas de cores cada vez mais generosas, os gráficos 2D foram ficando cada vez mais atrativos e cada vez mais versáteis. Do fotorrealismo mais assustador ao visual cartunesco mais detalhado. Nos anos 90, os visuais 2D desenhados pixel a pixel pareciam ter atingido seu ponto de culminância, mas aí vieram os gráficos 3D baseados em polígonos. No início, tudo era pontudo, às vezes meio quadrado. Duas décadas depois, e muitos polígonos depois, esse outro jeito de preencher a tela também parece ter alcançado seu potencial máximo. Mas os gráficos 2D nunca caíram em desuso. A tecnologia necessária para fazer isso aqui já estava disponível nos anos 90, mas alguns dos trabalhos mais impressionantes em pixel art são dessa década.
Para mim, é difícil entender como esse estilo visual continuou evoluindo nos anos recentes. Afinal, grande parte dos recursos dessa indústria é investido em gráficos 3D hiperrealistas. Como foi que o pixel conseguiu se desenvolver como arte, mesmo quando já existiam esses gráficos 3D super sofisticados, hein? Eu precisava da resposta. Então eu parei para pensar melhor. E eu acho que eu consegui pensar numa razão. No passado, os gráficos pixelizados 2D faziam o melhor que podiam para serem realistas. Hoje, os gráficos 3D já conseguiram simular a realidade com perfeição. Então, a arte feita pixel a pixel perdeu qualquer obrigação com o realismo. Assim, os artistas que se dedicam ao pixel puderam explorar novos caminhos criativos. Os trabalhos de pixel art feitos nessa década têm essa característica: eles não tentam representar todos os detalhes. Olha bem, por exemplo, para Madeline de Celeste. O sprite dela não tem rosto. Ainda assim, você sabe que o rostinho dela tá lá. Esse tipo de minimalismo deixa espaço para sua imaginação trabalhar. Essa é a verdadeira vocação do pixel art: gerar representações quase sempre minimalistas, que estão mais comprometidas com a imaginação que com a realidade. A técnica usada aqui nunca foi a mais adequada para retratar a realidade com perfeição. Quando os gráficos 3D conseguiram fazer isso muito melhor, aí o pixel art se viu livre da obrigação de representar a realidade detalhe a detalhe. É engraçado, mas isso já aconteceu antes na história da arte. Durante séculos, os artistas perseguiram o realismo, o detalhe, a representação exata do real. Eventualmente, eles conseguiram. E depois de conseguir usar tela e tinta para retratar a realidade com perfeição, a arte pôde começar a perseguir outros objetivos. O impressionismo veio no século XIX. As obras que fazem parte desse movimento não tentam retratar tudo com exatidão. Ao invés disso, elas dão apenas sugestões do que está sendo representado. O impressionismo tem muito a ver com o pixel art, e acho que esse quadro aqui pode ajudar a entender. Ele se chama Impressão, Nascer do Sol, e foi pintado por um cara chamado Claude Monet. Nada aqui está representado como aquilo que é. Tudo deixa apenas uma impressão para quem olha o quadro. À primeira vista, o fundo do quadro parece feito só de rabiscos e manchas, mas olhando bem, você tem a impressão de que o cenário está cheio de estruturas verticais. E isso aqui pode muito bem ser uma chaminé. Aí você coleta essas informações, volta a olhar para o conjunto todo e tem a impressão de que isso é um porto encoberto pela névoa. Não existe um porto retratado nessa pintura. O que existe aqui é a impressão de um porto. É mais ou menos como a Madeline de Celeste, que só oferece pra gente a impressão de que ela tem um rosto. Da mesma forma que a pintura precisou se desenvolver no realismo antes de gerar um movimento como o impressionismo, os games precisaram gerar gráficos 3D quase perfeitos antes de libertar o pixel art para seguir a sua verdadeira vocação. A história da arte se repete. Eu achei que eu tinha chegado a uma conclusão bem esperta com isso. Então eu fui compartilhar essa conclusão com alguém especial. Ei, mulher mais sábia, quer saber o que eu descobri? Hã? Já estava na hora de acordar. E uma vez acordado, ele pôde voltar a aprender. A primeira lição foi sobre um filósofo chamado Heráclito, que parece estar intimamente relacionado aos fundamentos filosóficos de Naruto. Ei, mulher mais sábia, você veio me tirar desse deserto? Eu quero voltar lá pra cima. Eu não sou a mulher mais sábia. E não, eu não vou te tirar daqui. Você é a mulher mais sábia sim. É só que agora você tem uma faixinha na testa e um tênis maneiro. Que bom gosto, hein?
Não adianta elogiar. Se você quiser sair daqui, você vai ter que se virar sozinho. Mas eu andei até desmaiar e não cheguei a lugar nenhum. Eu não sei mais o que fazer. Para saber o que fazer, você precisa de sabedoria. Para ser capaz de fazer o que precisa ser feito, você vai precisar de força. E é só por isso que eu tô aqui. Peraí, força? Força, como Naruto. Lembra dos primeiros episódios? Ele era meio desastrado, não parecia ser nem talentoso e nem muito forte. Para piorar a situação, ele ainda era rejeitado por toda a comunidade dele, porque guardava dentro de si aquela raposa que todo mundo temia e queria ver bem longe. Ora, あの子でしょ? 君が悪い。おい、あいつとは遊ぶんじゃないぞ。 Em toda a Konoha, seria difícil de achar um shinobi em situação pior que a do Naruto. Não parecia haver muita esperança para um ninja como ele. O Naruto não tinha as habilidades necessárias, não tinha o respeito dos outros. Isso é triste, o Naruto não tinha nada mesmo. Mas ele tinha um objetivo. Não se deve subestimar quem tem um objetivo e a disposição para correr atrás dele. O Naruto queria estar entre os maiores. Ele queria estar entre os Hokages da história de Konoha. No início, o Naruto queria ser Hokage para ser compreendido e considerado pela comunidade dele. Mas, ao longo da vida, ele vai assumindo novas responsabilidades diante de outras pessoas e até diante de outras comunidades. Peraí, então o Naruto fica mais forte na medida em que ele assume mais responsabilidades diante dos outros, é isso? É por aí. E essa força que nasce quando a gente se preocupa com os outros tá na base da filosofia de Konoha. Konoha tem uma filosofia? Tem sim, a vontade do fogo. Essa filosofia remete à fundação da Vila da Folha, e você poderia dizer que a origem dessa filosofia tá na história desse cara aqui. A vontade do fogo é uma espécie de herança espiritual para os shinobis de Konoha. Essa herança ensina a priorizar o bem comum e a zelar pelo bem do coletivo. Bem comum, coletivo, isso aí é coisa de comunista. Não seja ignorante. Se os ninjas de Konoha não se preocupassem com o bem comum, a vila deixaria de existir. Além disso, a vontade do fogo pode ter muito mais a ver com um antigo filósofo grego chamado Heráclito. Como é que é o nome do cara? Heráclito? Heráclito de Éfeso. A filosofia dele é um pouco misteriosa e difícil de compreender, mas ela tem pelo menos uma semelhança com a filosofia de Konoha. Na filosofia dele, o fogo também ocupa um lugar central. Heráclito ensina que tudo no universo está mudando o tempo todo. Para ele, a única coisa constante, a única coisa que nunca muda, é uma coisa que ele chama de Logos. Uma coisa que nunca muda, que se chama Logos? Logos. Logos é a sabedoria inerente ao universo. É a força que faz todas as coisas mudarem o tempo todo. How do we interpret this? Let's start with this word logos. Now, logos in the Greek English lexicon goes on for pages. It can mean the divine ordering principle of the cosmos. As we would say, logos with a capital L. Though at this stage of Greek culture, all writing was in capital letters, so we don't get a clue. O Logos é essa espécie de sabedoria divina, que contém as instruções que estabelecem como e quando as coisas vão se transformar. Esse é um conceito abstrato, então o Heráclito usa uma metáfora. Para ele, o Logos é o fogo. All things are in exchange for fire, and fire for all things, as gold is for goods, and goods for gold. Now, what does he mean by fire here? Is he referring to it as a kind of material entity? Does he think that fire is literally the basic stuff of the cosmos? Or is fire supposed to be a kind of metaphor for all sorts of other ideas in his thought? Because just think how perfectly fire embodies so many of his central themes. Fire is always flickering, it's always fluctuating and moving, so it's perfect for flux.
It also appears differently from different perspectives. It both creates and warms and illuminates on the positive side. Of course, it can also destroy. And it always transforms. It is a profoundly transformative entity. Nossa, eu tô ficando confuso. Então, vamos voltar a falar do Naruto. Ao longo da história, muita coisa muda. O Naruto muda. As relações entre os personagens mudam. Konoha também muda. Tudo se transforma, mas uma coisa permanece a mesma: a vontade do fogo. Ela é passada de uma geração para a próxima. E tem mais. As mudanças que ocorreram dentro do Naruto, as mudanças que ocorreram nas relações entre Konoha e as outras vilas, todas essas transformações obedecem, de algum modo, à vontade do fogo. É a mesma coisa na filosofia do Heráclito. Ele diz que tudo muda o tempo todo, menos essa coisa misteriosa chamada Logos, porque o Logos é a mudança em si e também é fogo. At least at one level, at least at a surface level, everything is always flowing, changing, moving on. Another famous Heraclitus quote is, "Everything flows," pantarei in the Greek. One of Heraclitus's most famous quotes is, of course, "You cannot step into the same river twice." We don't know if he actually said it in those words. That's what we get from a later quote in Plato. The idea being that because the waters are always flowing in the river, because the banks of the river are always being eroded, the stones are being smoothed away and moved around, there's going to be slight changes in the course of the river over time. So is it the same river? What allows us to keep calling the Thames if it's always slightly different from day to day? Tá entendendo? Você vai chegar no topo daquela montanha sozinho, e quando você chegar lá, você não vai mais ser o mesmo. Que rápida! É bem disso que eu precisava. Você é bem forte. Eu acho que eu vou te chamar de a mulher mais forte. Só porque eu levantei essa pedrinha? Eu quero que você leve ela até o fim do deserto. O quê? Você quer que eu carregue esse negócio enorme? No fim da viagem, a pedra ainda vai ser a mesma, mas você vai estar bem diferente. Confia. É até legal que você ache que eu tenho essa força toda, mas eu acho que você tá errada. Diante do deserto hostil, ele se sentia fraco. Isso é inadequação, e ele pode aprender tudo a respeito disso a partir do Fern, de Hora de Aventura. Por que é que eu tenho que carregar uma pedra enorme pelo deserto, hein? Isso é difícil e é meio triste também. Eu fico ainda mais triste quando eu começo a me comparar com as outras pessoas, que conseguem encarar a vida com muito mais facilidade do que eu. Olha bem para a mulher mais forte lá na frente. Para ela, esse deserto não é nada, mas para mim é tão difícil. E eu acho que a vida é assim mesmo, mais difícil para alguns de nós. Isso me faz pensar no Finn e no Fern. Todo mundo queria ser o Finn, mas muitos de nós são mais parecidos com o Fern. O Finn mora num lugar maneiro, tá sempre acompanhado de um monte de gente que gosta dele. Já o Fern, ele não tem nada. Ele só tem um sentimento permanente de inadequação. O que é quase estranho, porque o Fern deveria ser meio que uma cópia do Finn. Meio que uma cópia, porque a história do Fern é complicada. No início, havia uma cópia do Finn dentro dessa espada. Quando a espada foi quebrada por acidente, um demônio tomou conta dessa cópia do Finn. E é disso que nasceu o Fern. É triste nascer por acidente, sem uma família que te ame, que te cuide. Tadinho do Fern. Para ele, as coisas já começaram mal. E para piorar, quando o Fern consegue sair dessa espada, que foi quase que um útero para ele, aí ele não sabe direito quem ele é. Ele acha que é o Finn. Me? But I'm Finn Mertens, man. I'm 100% hero. Everyone knows that.
What? I'm Finn Mertens. O Fern não tem o direito nem mesmo de ter a própria identidade. O Jake, sendo o cara legal que é, até tenta entrar na onda do Fern. O Jake tenta fingir que o Fern é igual ao Finn. Mas aí a inadequação fica ainda mais clara. Just how you like it. You lost some there. It's this grass bod. I guess grass boys don't get any meatloaf. Eventualmente, o Fern descobre que nunca vai poder ser igual ao Finn. É assim que ele finalmente ganha o nome dele. But I'm not you. It's clear that I'm someone else. So from now on, call me Fern. Depois de desistir de ser o Finn, o Fern acaba entrando em conflito com ele. Olhando para essa história, você consegue perceber que, na medida em que o Fern foi percebendo que nunca seria o Finn, ele foi começando a ficar com ciúme, talvez com inveja. Isso levou a um conflito entre eles. You've been Finn long enough. It's my turn. Fatality. Isso aí parecia ter sido o final do Fern e do sofrimento dele. Só que não. O Fern volta numa nova forma. E ele volta para desafiar o Finn mais uma vez. And if I win, chop chop. Muita coisa acontece depois desse desafio. Mas todas essas coisas colocam o Finn e o Fern diante desse cofre com as memórias reprimidas dos dois. Diante dessas memórias, eles percebem que tem muita coisa em comum. Well, now you know how I feel about knowing how you feel about... Okay, just make it stop. Depois disso, eles conseguem derrotar esse demônio verde que se apoderou da cópia do Finn e gerou o Fern. Isso parecia uma coisa muito boa, mas não. Porque parece que nada de bom nunca acontece pro Fern. O corpo dele começou a deteriorar depois disso. Fern, you really are disintegrating. E é assim que o Fern desaparece para sempre. E o pior, hein? Tudo isso acontece no meio da batalha final que deveria decidir o futuro de Yu. Tinha tanta coisa acontecendo que ninguém deu muita bola pro Fern. Ele viveu uma vida triste, sem nunca ser aceito em lugar nenhum e morreu assim, esquecido. Eu acho que essa história mostra que a vida é desse jeito mesmo. Alguns de nós nunca vão ser aceitos pelos outros. E eu lamento que seja assim, mas a felicidade depende disso. Mulher mais forte, você parou pra me esperar? Obrigado. Não, eu parei pra te corrigir. Me corrigir? É, pra ser feliz, você só precisa ser aceito por uma única pessoa. Uma única pessoa? Quem? Você. A única pessoa que precisa te aceitar é você mesmo. É fácil falar, mas olha pro caso do Fern. Ele viveu uma vida ruim porque ninguém nunca aceitou ele do jeito que ele era. Não. Toda a infelicidade do Fern vem da ideia de que ele precisava ser igual ao Finn. O problema do Fern nunca foi com os outros. O problema do Fern era consigo mesmo. Consigo mesmo? Como assim? O Fern teve uma origem complicada. Essa origem tá ligada ao Finn, e é esse monstrinho verde. Só que o Fern não é nenhum desses dois. O Fern é o Fern. Tentar ser o Finn foi um erro. Um erro no qual ele insistiu por tempo demais. Porque ninguém consegue ser a melhor versão de si mesmo enquanto estiver tentando ser outra pessoa. Isso só gera uma coisa chamada sentimento de inadequação. Sentimento de inadequação? É. O caminho mais curto para se sentir inadequado é tentar ser diferente para agradar os outros. Mas quem não tenta agradar os outros é rejeitado e aí fica sozinho. Acho que você não tá entendendo. O exemplo desse cara aqui pode te ajudar. Ele é um escritor e é o autor desse livro aqui. Como autor de ficção, Marcus Zusak tinha tido um sucesso moderado. And of course, in the 20 years between, there were successes and failures and everything in between. I'd become a writer. I'd written 4 books that have been published and many others that have been roundly rejected by every publisher in the country. Ele escrevia sempre com o público em mente, pensando em agradar os outros. Aí, ele se viu escrevendo um romance muito diferente de tudo que ele já tinha feito. Zusak achou que ninguém ia ler o livro. E se ninguém ia ler o livro, então ele podia escrever do jeito dele. And it was going to be a very different book for me. It was going to be set in Nazi Germany.
It would be narrated by Death. And on top of that, I was really worried it was going to be called The Book Thief, and I thought, no one's going to read this book. At the time when I was writing it, I thought, no one's going to read it, so I might as well write it exactly how I want to. That little bit of negative thinking gave me the courage to follow my own vision completely. Tá entendendo? Zuzaki foi aceito pelos leitores depois que aprendeu a se aceitar em seu estilo e até em suas limitações. Funciona assim. Você está sempre mudando, a cada dia e a cada experiência. Quando você desiste de usar essas mudanças para agradar os outros, aí você pode concentrar todos os seus esforços em ser a melhor versão de você, para você. Que bom que deu certo para esse escritor aí que você falou, mas o Fern morreu no final, mesmo depois de ter compreendido o que e quem ele era. Não, o Fern se transformou nessa semente. Essa semente virou essa árvore gigante e linda que continua viva mesmo uns 1000 anos depois da história do Finn e do Jake. Quem for capaz de se aceitar vai ser capaz de se transformar constantemente até atingir sua melhor forma, sua versão mais completa. É isso que essa árvore representa, a forma mais madura e mais plena e mais autêntica do Fern. E você acha que eu vou atingir a minha forma mais plena se eu continuar carregando essa pedra para você? Não. Você pode atingir sua forma mais plena se você carregar essa pedra para você. E carregando aquela pedra, ele pode aprender muito sobre força. Apenas um show ajudou bastante no aprendizado. Essa é a mulher mais forte. Ela quer que eu carregue essa pedra até o final do deserto. E ela disse que eu vou ficar mais forte se eu fizer isso. Ela também disse que esse deserto é o lugar certo para aprender tudo sobre força. Mas eu prefiro tirar minhas lições dos desenhos animados. Apenas um show tem um episódio para ensinar tudo sobre força ou poder. Nesse episódio, o Rigby e o Mordecai fazem um buraco na parede enquanto estavam brincando de lutinha. Isso aqui é um problema, eles podem até ser demitidos por causa disso. Nós temos 23 anos e não devíamos fazer buracos nas paredes, vamos ser demitidos por isso! Você que vai ser demitido por isso! O quê? Foi você que me jogou com força, ô lesado! Ainda bem que o Rigby tem esse tecladinho aqui. Esse tecladinho é especial. Tão especial que ele ganha um nome maneiro. A força? Gostei do nome. Esse teclado pode fazer qualquer coisa. Você poderia usar isso aqui até para descolar uns docinhos grátis. Isso aqui serve... Tchauzinho! O plano do Rigby é usar o tecladinho para obrigar o chefe dele a dar um aumento. Aí, com o dinheiro do aumento, ele poderia consertar o buraco na parede e escapar da demissão. Até poderia ter dado certo. Podemos negociar os novos salários no final da semana, mas por enquanto, que tal 20 pratas de aumento? Só que depois disso, o Rigby e o Mordecai começam a usar o teclado para outras coisas. Esse é um instrumento poderoso e eles ficam fascinados pelo poder que agora eles têm. Não demora muito para que o Rigby e o Mordecai passem a abusar desse poder. Muita coisa dá errado e no final, o tecladinho é destruído. Se eu tivesse um teclado desses, com todo esse poder, talvez aí eu não precisasse carregar essa pedra. Mulher mais forte? Existe mais de um tipo de poder. Mais de um tipo? É, e esse episódio de Apenas um Show ilustra isso muito bem. E parece ter uma relação com um estudo chamado Os 5 Tipos de Poder, publicado em 1959 pelos psicólogos John French e Bertrand Raven. Quer dizer então que existem 5 tipos de poder? Segundo esse estudo, sim. O primeiro tipo é o que os autores chamam de poder legítimo. Esse é o poder exercido por quem tem autoridade para isso. E esse cara aqui pode me ajudar a explicar. So the first form of power is legitimate power. This is where you are hired, elected, or appointed to a particular position that comes with responsibilities, legitimate responsibilities. So let's say you're a frontline supervisor.
you're probably going to, at some point, make people's schedule. That's your legitimate responsibility. It's tied to your position. And clearly you don't want to overuse this legitimate power and lord it over. O segundo tipo é o que os autores chamam de poder de recompensa. Quem pode distribuir vantagens pode controlar o comportamento dos outros fazendo essa distribuição. E isso é poder. If you're ever in a spot where you can reward somebody with money, with free time, with praise, like a pat on the back, hey, good job, that's a reward that people like, and that has an influence over them because we want to work hard for rewards. I'm a middle-aged man and I still like a pat on the back. If someone says a job well done, that's a reward for me. O terceiro tipo é o poder coercitivo. Quem pode punir também controla o comportamento dos outros, distribuindo as punições. And this is another one you don't necessarily want to overuse. This is the power to punish or potentially punish. So in other words, if people know that you could hypothetically punish them, then you still have coercive power. So you don't have to use this to have the form of power. O próximo tipo é o poder de referência. Essa é a capacidade de influenciar o outro pela força do seu carisma ou por características pessoais que são admiradas. Referent power, and this is really the power of likability. If you have an influence over people because you have charisma, you have a good relationship with them, they look up to you, that's referent power. E ainda tem o poder de especialização. Pessoas que são vistas como especialistas numa determinada área podem influenciar as outras fornecendo conhecimento. People will look to you to bring in that expertise to influence a decision, to figure out the way forward that's going to help and create the most benefit. So that's an expert power that you bring to the table to influence things. Décadas depois, o artigo que propôs esses 5 tipos de poder foi revisado e um 6º tipo foi incluído. Ele é chamado de poder informacional. So let's say you have information that you provide to somebody that might influence that decision or a future decision because they've been swayed by it. They've been persuaded. Sometimes we're persuaded by evidence, by information. And I say it's a little controversial because if you think about it, if you're in a professional setting and you have information because you're in that organization, that information doesn't really belong to you personally. Legal, mas eu não entendi o que é que isso tem a ver com o desenho, muito menos o que isso tem a ver comigo. No episódio de Apenas um Show, todos os 5 tipos de poder aparecem. No começo, eles têm medo de ser demitidos por um chefe que tem autoridade para demiti-los. Aqui, eles se relacionam com o poder de legitimidade. Quando eles vão atrás de um aumento, eles se relacionam com o poder de recompensa. Usando o teclado e fazendo essa dancinha, eles convencem todo mundo a obedecer. Esse pode ser o poder de referência, que apela para o carisma desses dançarinos. O mago tem o poder de especialização, porque sem o conhecimento dele, esse teclado mágico nem existiria. No final, depois dos abusos que eles cometem, o Mordecai e o Rigby se veem diante do poder coercitivo. Esse foi o tipo de poder usado por quem quebrou o teclado mágico deles. Faz sentido. Parece que os 5 tipos de poder aparecem mesmo nesse episódio, mas eu ainda não sei por que é que você está me ensinando isso. Eu fiz você carregar essa pedra até aqui para você ficar mais forte, mais poderoso. Em breve, você vai precisar decidir como você vai usar esse poder. Eu não me sinto poderoso, mulher mais forte. Então eu vou te dar um presente, que é para você ficar mais confiante. O seu tênis usado é até que é maneiro, mas já veio com chulé. Não reclama. Você ainda tem que atravessar a floresta que tá aí na frente para chegar na montanha mais alta. Peraí, você não vem comigo? Use a força que você conquistou no deserto com a sabedoria que você conquistou na montanha. A minha missão eu cumpri, mas a dele tá só na metade. O que aconteceu depois disso foi surpreendente para ele e para quase todo mundo. Quase. Eu não me surpreendi com nada, porque eu tinha tudo sob controle. Mais ou menos como os criadores de Hora de Aventura, que conseguiram fechar todas as narrativas de todos os personagens nos últimos episódios da série. Finalmente, eu cumpri minha missão.
Agora eu posso deixar esse deserto para trás e ir para um lugar bem melhor. Me conta, como é que ele tá? Não falta muito, não. A essas alturas, ele tá atravessando a floresta. Então, ele conseguiu vencer o deserto. Ele deve estar mais forte agora, mas ainda falta a coragem para trilhar o resto do caminho. E eu, posso voltar para casa? Pode. Muito obrigada por tudo que você fez por ele. Ah, não precisa agradecer. Você sabe que eu sou a melhor parte de você. E a mais convencida também. É outra planta daquelas. Eu já vi uma dessas antes e foi bem ruim. Acho que eu sei o que eu devo fazer. Meteoro da violência gratuita! Vai! O problema do meteoro da violência gratuita é que ele sempre volta na minha cara. O problema da violência é que ela é a solução universal para os problemas dos covardes. Mulher mais forte? Não. Mulher mais sábia? Não exatamente. Escuta, se você se desse ao trabalho de entender essa planta, você não precisaria partir para agressão. Mas essa planta está no meu caminho e eu preciso passar por ela para chegar na montanha mais alta. O caminho até a montanha mais alta não pode ser feito através da violência. Ele só pode ser trilhado pela sabedoria, pela força e também pela coragem, que é o que está faltando para você passar por essa planta. Só com essas 3 coisas você chega lá. Você não teria medo dessa plantinha se compreendesse ela. Nossa, eu jamais teria coragem de chegar perto disso daí. Acho que eu vou te chamar de a mulher mais corajosa. Eu não tenho medo dessa planta porque eu a compreendo. E como eu a compreendo, eu sei como eu preciso agir para não ser devorada. Peraí, você tá dizendo que coragem tem a ver com compreensão? É por aí. E todos os heróis um dia precisam aprender essa lição. Foi assim com o Finn, no final de Hora de Aventura. O Finn? Aham. O Finn passou a série inteira lutando. Foram muitos adversários, muitos desafios. Certamente tudo isso ajudou a deixar ele mais forte, mas só a força não adianta. No final, o Finn precisou aprender outras qualidades. Ele estava vendo quase todos os seus amigos se preparando para uma guerra desnecessária. E no meio da preparação, o Finn percebeu que ainda havia uma outra ameaça. It looks like Normal Man, Betty and Masha? O Finn, que sempre foi o primeiro a erguer a espada, se viu diante da tarefa de evitar uma guerra. Ele estava bem preocupado. This is all wrong. Even if she wins now, this is never gonna end. I can feel it. Quando o Finn percebe que tem uma outra ameaça chegando, isso também não ajuda muito. Ele tenta mostrar os fatos, ele tenta fazer as pessoas mudarem de ideia, mas não adianta. Hey, maybe this is like a bad omen. Like to see the King of Mars, up among the stars. It's like a bad omen and you should call off the battle. I think I heard that somewhere. Quando a princesa Jujuba percebe que está sendo espionada, aí a guerra se torna inevitável. That dang Gumball just peeped on my tactics! He's left me no choice. The attack begins now. Do outro lado, a disposição de guerrear também existe. If we know, and she knows, and we know she knows we know, which we do, then we know we have no choice. We must strike now. Os exércitos se posicionam e tudo parece perdido, mas o Finn ainda tinha um truque. Esse negócio aqui, ó. Isso aqui transporta todo mundo para um mundo de sonhos. Nesse mundo, lutar não adianta muita coisa, então eles não têm outra escolha. Eles precisam observar e compreender as razões que cada um tem para querer entrar em conflito. O Finn precisa compreender e ser compreendido pelo Fern. A princesa Jujuba precisa compreender e ser compreendida pelo tio, contra quem ela tinha declarado guerra, até que deu certo.
The Candy Kingdom was your dream, and I took it from you. Bonnie, that means so much to me. A solução encontrada pelo fim pode estar repleta de fantasia e pode estar retratada de um jeito meio psicodélico, mas ela tem bases reais. Todos nós temos medo daquilo que não compreendemos. E isso é perigoso, porque medo e raiva são sentimentos que estão relacionados. Foi o que descobriu Jennifer Lerner, que dirige um laboratório dedicado à psicologia social em Harvard. Ela explica que a relação entre medo e raiva é até previsível, já que esses sentimentos acionam circuitos cerebrais muito próximos entre si, e também das estruturas cerebrais ligadas à atividade motora e do comportamento em geral. That there's something very powerful about a feeling that directly links to behavior, and it has to do in large part with the underlying neural circuitry and how close emotion neural circuitry is to motor activity and actual behavior. Essa relação entre medo e raiva pode ser facilmente manipulada por lideranças políticas. Foi o que percebeu Nicole Lefavour, uma parlamentar americana que estudou a pesquisa da Jennifer Lerner. Now, it gets more interesting. Lerner, in her research on fear, also studied anger. And fear and anger are closely related, very closely. She describes anger as fear plus a target, or fear plus a cause or a person to blame for it. Now think about that for a second. In a time when the political decisions that we're making will so clearly shape our future, that we be deeply suspicious of anyone who tries to use blame to turn our very real fears into anger. Because this can make us make decisions that are against our own best interest. Nicole também explica que o medo, por exigir respostas imediatas como lutar ou fugir, acaba nos privando da racionalidade. Assim, a gente acaba tomando decisões ruins. In her research with thousands of subjects, she found something surprising about anger compared to fear. Anger actually makes us take unreasonable risks. It can make us invest badly, shop irresponsibly, make bad diet and health decisions, like choose junk food. It can make us fail at basic math and risk calculations that most of us make successfully every single day. Isso tem tudo a ver com o último episódio de Hora da Aventura. Todo mundo queria ir pra guerra porque todo mundo estava com medo. E no meio da população do Reino Doce, o cara mais empolgado com a guerra também era um dos menos racionais. War! 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 Você tá falando mal desse cara, mas você jogou o meteoro da violência gratuita na plantinha, porque você tava com medo. Eu errei. O medo se alimenta da nossa ansiedade e se fortalece quando a gente pensa demais no futuro. O episódio final de Hora de Aventura também mostra isso. Depois que a guerra é evitada, aparece a maior de todas as ameaças contra o mundo de U. Golb, essa divindade que existe para destruir e para espalhar o caos. Unidos, todos até tentam lutar contra isso, mas não conseguem. Quando o Finn é engolido por esse monstro, ele tenta sair daqui de dentro aos socos, mas a violência não funciona. É nessa hora que aparece o Bimo, cantando uma música que salva o dia. A lógica aqui é simples. Golb é feito de caos, então a única coisa capaz de vencê-lo é a música, que é feita de harmonia. Will happen, happening, happen. Will happen, happening, happen. Eu adoro essa música. Fica ainda muito melhor apresentada pela Rebecca Sugar. Time is an illusion that helps things make sense. So we're always living in the present tense. It seems unforgiving when a good thing ends. But you and I will always be back then. Presta atenção nesse pedaço da letra. O tempo é uma ilusão que ajuda as coisas a fazerem sentido. Então, a gente está sempre vivendo no tempo presente.
Essa mensagem tem tudo a ver com o que a psicologia sabe a respeito da coragem. Essa outra especialista aqui pode ajudar a explicar. So how about you harness the mind-blowing power of your own intention to create what you want to happen instead of living in fear of what might happen? How about that? Because you can do that. And the final tool that you will need to use fear to inform your decisions but not allow it to dominate your decisions is present moment consciousness. You must be here now. Because it's the only way that you'll be able to catch that fearful thought or that limiting belief before it becomes your reality. You'll be able to recognize it, reject it, decide something different, but only if you are present. É tudo muito interessante, mas eu não sei como isso vai me ajudar a tirar essa planta do meu caminho. Você já sabe que o medo tira sua capacidade de agir de maneira racional. Calma, então quer dizer que coragem tem a ver com manter a racionalidade mesmo diante do risco? Muito bem. Boa sorte com a plantinha. Eu sei que você vai conseguir passar por ela, mas eu tô louca pra voltar pra casa. Tchau. E aí, como foi? Tudo certo? Ele já sabe tudo o que precisa saber e vai dar um jeito. Muito obrigada. Eu já posso voltar aí pra dentro? Acho que eu tive uma ideia. Ô Plantinha, cheira aqui o tênis que a mulher mais forte me deu. Eu vou é passar correndo, vai que ela acorda. Que legal! Quando foi que eu fiquei tão rápido, hein? Assim vai ser fácil. É, parece que o treinamento deu certo, mas eu só queria saber por que é que essas plantas são tão agressivas. Foi uma delas que me fez cair naquele deserto. E a planta que eu acabei de ver na floresta também estava bem mal-humorada. Por que será, hein? Eu precisava da resposta. Então eu subi a montanha mais alta e fui falar com a mulher mais sábia. Faz tempo que eu queria dizer isso. Nuvenzinha, eu tava com saudade. Mulher mais sábia, o que a gente faz com essas plantas, hein? Com um pouco mais de empatia, você teria percebido. Elas se comportam mal porque se sentem sozinhas. Talvez uma tenha sido feita para outra. Acho que eu entendi. Deixa comigo. Coragem, força. E agora a sabedoria. Elas se curtiram. Tudo acabou bem para elas e acho que para mim também. Só que eu tive que sofrer muito naquele deserto. Por que é que eu tive que sofrer tanto, hein? Você precisava da resposta, então a mulher mais sábia veio até você. Uau, obrigado. Eu plantei a semente e eu criei as plantas. E eu deixei uma delas te devorar. Quando você caiu desmaiado, eu fiz a nuvenzinha chorar a lágrima que te despertou. Você é meio malvada, hein? Eu também mandei a ajuda que você precisava aqui embaixo. E por que você fez tudo isso? Foi o jeito que eu encontrei de fazer você desenvolver o seu potencial. Acho que eu entendo. A parte boa é que agora tudo pode voltar a ser como era antes. Errado. A parte boa é que agora tudo pode ser melhor. Tem razão. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final e principalmente por tolerar essas animações aí do jeitinho que elas são. Geralmente eu sou bem crítico comigo mesmo, mas eu vou confessar que eu estou muito feliz porque a gente conseguiu encerrar a narrativa que a gente tinha imaginado para a série animada no comecinho desse ano.
Eu ia dizer que esse final estava previsto inicialmente para novembro, mas deixa pra lá. Atrasou um pouco e isso é interessante. Só atrasou porque eu tava sem coragem de começar. Que bom que você aprendeu a mensagem, né? Agora o que resta pra gente é planejar o futuro da série animada. Sim, porque essa série tem um futuro. Ela ficou meio ausente nos últimos tempos, a gente sabe, mas a gente não vai desistir dela, não. Jamais, porque tem gente que não desiste da gente. Muito obrigado. O Meteoro existe graças aos seus apoiadores. Muito obrigado, Beatriz. A Beatriz disse que gosta dos outros vídeos, mas a série animada é a preferida dela. Olha, Beatriz, quem é a gente pra julgar? A gente ama a série animada também. Muito obrigado ao Cremon e à Lola, que é o amor da vida dele. Também tem a Giovana, o Iago, Damini e Bel, num encontro dos apoiadores do Meteoro. Valeu, gente! Muito obrigado, Heitor e Isabela, comemorando 5 anos juntos e nessa foto aí em Santiago do Chile. Muito obrigada, Renato e Bruna. Bruna, saca só a mensagem do Renato. Bruna, quando vi já era fim de tarde, muito tarde. Outro dia eu volto e outra vez eu vou lhe inspirar. Muito obrigada, Coelha Cacilda, que é muito próxima do Thiago Ramon, que manda uma mensagem pra Van. Van, você é a pessoa mais importante da minha vida. 2019 vai ser diferente. Somos uma fusão, lembra? Te amo. E por último, o Ricardo e o Renan, casados, felizes e realizados. Ô Renan, olha a mensagem do Ricardo pra você. Renan, é impossível descrever a alegria que eu sinto por você ser parte da minha vida. Teu amor me transborda, me faz sentir vivo. O dia de nosso casamento ficará gravado para sempre na minha memória. O dia que disse sim ao meu melhor amigo, o amor da minha vida. Quando nuvens cinza encobrirem nosso céu, quando sentir medo, respire fundo e segure firme na minha mão. Juntos somos mais fortes e estarei sempre ao seu lado. Amo muito você. Parabéns, casal. Beijo!